Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, sejam todos bem-vindos para o último episódio bônus do nosso podcast Mito, Corpo e Voz. Essa atividade faz parte do projeto Quando o Mito Ganha Corpo e Voz, Redescobrindo a Força de Ser Mulher, que está sendo realizado através do edital Criação, Informação e Diversidade das Culturas, executado com recursos da Lei nº 14.017/20. Então, o nosso último episódio vai ser sobre Oiá. Não estou puxando a brasa para o meu assado, mas ela foi uma das iabás que o pessoal pediu para ouvir um pouquinho mais. Então, a gente veio falando nos episódios bônus sobre Otim, sobre Oxum, sobre Iemanjá e também agora sobre Oiá. Pensando aqui, minha gente, sobre qual narrativa que eu poderia falar para a gente poder encerrar e principalmente pensar no decorrer desses 3 meses o quanto nós falamos sobre a força das iabás, sobre a beleza, sobre a sensualidade, sobre a garra. Eu pensei em trazer Oiá agora não como a deusa, como a personagem no caso, mas como a energia que nós podemos manipular no sentido de se fortalecer, no sentido de guerrear pelos nossos sonhos e tudo mais. Então, como eu sempre digo, eu vou convidar vocês para essa viagem, para tentar pensar um pouquinho a partir dessa minha leitura, mas também fico muito feliz que vocês façam outras leituras, a partir dessa narrativa e pensem em outros momentos da vida de vocês também, ou de que forma essa energia de Oiá ela pode estar sendo representada no dia a dia de vocês, tá? Beleza, o título dessa narrativa é Oiá é disputada por Xangô e Ogum. Então vamos lá. Oiá era uma mulher muito desejada, que além de bela, sedutora e guerreira, preparava deliciosos acarajés como ninguém. Um dia, Xangô raptou Oiá da casa de Ogum. Voltando de uma caçada, Ogum ficou ciente do ocorrido e mandou uma mensagem para Xangô. 2 pontos. Se liguem na mensagem. Irei buscar minha mulher. Ponto. Rápido, rasteiro, assim, igual uma faconada, mas tudo bem. Bora lá. Eis que começava a rivalidade pela conquista de Oiá. Os dois prepararam-se para o litígio. Cada um, Ogum e Xangô, ambos consultaram a Ifá e fizeram as oferendas necessárias, Então, ambos colocaram as oferendas numa estrada. No caso, para que cada um vencesse, Eu faria a oferenda em meu benefício, assim como o outro faria ao benefício dele, Então, Ogum ofereceu inhames e farofa. Xangô, por sua vez, ofereceu amalás e orobôs, que são sementinhas, Ogum apresentou-se com 7 guerreiros e Xangô com 12. Ogum não se amedrontou e ambos partiram para a luta. Antes, porém, comeram das comidas oferecidas. Começaram a lutar e nunca mais pararam.
E até hoje, dessa guerra, muitas aventuras são contadas. Nessa luta, Oiá ganhou de Ogum uma espada e nunca mais deixou de ser guerreira. Muitas aventuras dessa guerra são contadas e todas falam de uma Oiá guerreira e amante, sempre disputada por Xangô e Ogum, os seus amados. Então, só para lembrar, vocês conhecem aquela música da Clara Nunes que é... Eu me esqueci agora o nome, acho que é Deusa dos Orixás, talvez? Que é... Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Inhansã, cadê Ogum? Foi pro mar. Daí tem uma parte da música que diz assim: como a luta só termina quando existe um vencedor. Inhansã virou rainha da coroa de Xangô, mas Inhansã, cadê Ogum? Então, olha só como essa narrativa ela perpassa a música, o mito, ela vem para performance, enfim, ela está presente em vários momentos da nossa cultura, né? Que é embasada, sim, nas práticas africanas e indígenas. Então, quando a gente pensa sobre ela, agora sobre essa energia, vamos pensar na Oiá como aquele objetivo, aquele fogo que nos move, aquela energia que nos faz ir para frente, em busca das nossas metas, né, do nosso sonho. Então, aqui... Olha, não sei se vai ficar gravado no podcast os cachorros, mas estão aqui se manifestando na rua de casa, né? Mas tudo bem. É só para dar mais emoção nessa narrativa. Mas para a gente pensar o quanto, não só nessa história, mas como em outras, né? Aparece essa disputa por ela. Em outros momentos por outras Iabás. Então vamos pensar nessa Iabá como essa força mesmo que a gente corre atrás, né? Vamos pensar nas Iabás como aquela energia que nos move, que faz a gente atingir os nossos objetivos, que faz a gente levantar todo dia e pensar o porquê que eu quero e porquê que eu vou fazer valer a pena o dia de hoje. Existe uma amiga minha que sempre posta assim nas redes sociais dela que quem faz o dia ser bonito somos nós, né? E em vários momentos eu fico me questionando, poxa, se dependesse só de mim tudo ia ser maravilhoso, mas não é maravilhoso. Eu passo por tristeza, eu passo por dúvida, eu passo por medo, por angústia durante todos os dias. E eu imagino que também não seja algo só meu, né? Todas nós passamos em algum momento assim por essa dúvida, por essa fragilidade, né? E faz questionar, será que realmente, né? Será que só depende de mim? Não depende só de nós. E tem coisas que nem sempre nós vamos conseguir resolver, né? Tem coisas que fogem das nossas mãos. A gente não controla o tempo, não controla pessoas, não controla o humor das outras pessoas, o que as outras pessoas sentem. O que a gente pode controlar somos nós, que a gente pode tentar. Outra coisa também que é bem interessante, né, pensar todo aquele defeito que a gente vive apontando no outro, o quanto que ele não está enraizado em mim eu não percebo, né, porque é mais fácil julgar o outro, mais fácil culpar o outro, mais fácil dizer o porquê que ele está errando e eu não consigo parar para pensar o porquê que eu estou errando, onde é que eu posso melhorar, né, o que eu posso me redescobrir e me reconstruir. Então, nesse sentido, pensar em Oiá como essa força que nos move e como aquele grande objetivo que nós temos na nossa vida, também nos convida a não só olhar lá na frente para aquilo que eu quero, mas o que eu sou hoje e o que eu posso mudar hoje para ter aquilo que eu quero. Né? Ogum e Xangô consultaram Ifá, né, na narrativa, né? Eles buscaram um babalaô, um sacerdote que pudesse auxiliar, né, eles, e cada um fez as suas devidas oferendas para que tivessem êxito, né, na estratégia que eles adotaram. Então vamos pensar que recursos eu posso mover, que recursos eu posso alcançar para ter aquilo que eu quero, né, que estratégia eu estou adotando, né? Quais lutas valem a pena a gente guerrear e tudo mais. Então, eu acho que no decorrer desses 15 episódios,
as narrativas convidam muito a pensar sobre isso, né? Que a gente tá jogando lá na frente, mas acaba esquecendo de olhar para si mesmo, que a gente tá vivendo todos os dias, um dia de cada vez, e querendo mais e não acaba não organizando um pouco do interior para ver se realmente aquela coisa que eu tô jogando lá na frente, aquela meta, né, se realmente vale a pena, se é aquilo que eu quero e se principalmente eu tô fazendo tudo para merecer aquilo. Porque uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que a gente merece. E mais do que isso, não vai ser no tempo que a gente espera. Que tempo vai ser? I don't know, nem imagino. Eu também fico me questionando. Como eu brinquei até no nosso último encontro de dança ali, para quem ouviu, eu disse que, né, essa minha voz querida, calminha, contando as narrativas, engana muito, porque eu sou muito esbaforida, muito ansiosa. Eu como brinco assim, que eu morro na antecipação, né, igual o peru, morro na véspera, né. Mas aos poucos eu vou tentando lidar com essa energia que eu carrego dentro de mim, porque uma coisa é o que a gente é e uma coisa é como a gente tá. Às vezes a gente pode estar de um jeito, a gente pode estar de outro, mas a nossa essência vai ser sempre a mesma, assim, né? O nosso ser, assim, interior. E não adianta eu querer fugir, eu sempre vou ser assim. Eu já tenho clareza disso. O que eu vou ter que fazer é justamente lidar com essa energia toda, com essa turbulência toda, para poder sair do lugar, para poder atingir aquilo que eu quero, né? Para poder continuar vivendo e fazendo valer a pena. Então, nesse sentido, Oiá representa para mim, a partir dessa narrativa, esse sonho e essa reorganização que eu tenho que fazer dentro da minha vida para poder avançar. Então, eu convido vocês a pensarem muito sobre isso, né? Ora, né, nós vamos ser Ogum, ora nós vamos ser Xangô na guerra, ora nós vamos ser outros guerreiros e outras guerreiras, mas ainda assim tem que sempre estar muito bem claro aquilo que a gente quer, né? Porque senão não vale a pena. Não vale a pena se atirar em alguma coisa que a gente não organizou, né? Sabe? Viver por viver, não ter planos, não ter sonhos, não cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é fazer a vida valer a pena? Né? Viver só no nosso mundinho, egoísta. Não. A vida é coletiva, né? E mais do que isso, vale muito mais a pena quando a gente tá ciente da nossa força, tá ciente dos nossos sonhos e também quando a gente pode auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor para que eles também vejam o quão potentes são e o quanto eles podem avançar, né? Conhecer essa energia que cada um carrega, né? Então acho que é muito disso, assim. Falar de Oiá é falar disso. Falar de Oiá é falar sobre alegria, é falar sobre expansividade, é falar sobre liberdade. Então, coincidência ou não, escolher essa narrativa de Oiá e principalmente terminar falando de Oiá, para mim é muito marcante, assim, porque dentro da religião de matriz africana, né, na qual eu sigo, eu sou filha de Oiá. Então vão dizer, Karina, por isso que tu escolheu? Não, juro que não. Tô rindo aqui, mas juro que não. Mas quando eu penso em Oiá, eu penso naquela força que a gente pode estar carregando, vocês, né, que são ou não de religião, vocês que conhecem ou não, mas quando a gente pensa naquela força que faz tu andar pra frente, né? E não é algo assim que te atravessa, é algo também que você mesmo vai criar dentro de si para poder fazer esse movimento, né? A gente não é sei lá, como é que eu posso dizer, algo que vai ser só atravessado pelas situações, pela vida, pelos acontecimentos e não vai gerar nada, sabe? Como se a gente fosse só um caminho. Não, nós somos o caminho, mas também nós somos o trilhar. Então a gente, ao mesmo tempo que é construído, constrói, né? Acho que é essa a importância. E saber poder reconhecer a importância, né? E essa força de construir algo também a partir de si e também junto com os demais, acho que é muito, muito legal, né?
Mas eu fui lá para Parobé e não voltei. E ainda preciso fazer o fechamento sobre essa narrativa. Ou seja, novamente, como disse em outros episódios, né? Escolham as lutas que vocês podem lutar, que vocês querem realmente lutar, aquilo que vale a pena. Sempre que possível escolham, porque vão ter momentos que a gente não vai poder escolher, que a gente vai ser jogada para situações, que a gente vai ter que lidar com coisas que estão longe do nosso alcance. E é para esses momentos sim que a gente tem que se organizar e se adaptar. Mas tomem as rédeas da vida de cada um de vocês, né? Cuidem, se protejam, se organizem, sorriam, brinquem, sempre que possível. Sempre que possível, ajudem os demais. Eu acho que é essa energia que nos move, né? Quando a gente cuida de si, mas também cuida do outro. Daí vale muito mais a pena viver, né? Vale muito mais a pena passar nesse percurso que é a nossa vida nesse plano, no AIE. Então, muito disso. Escolham as lutas que valem a pena lutar. Protejam-se e sempre que possível protejam as demais também. A gente está aí para se ajudar e não para competir umas com as outras. A gente está aí para reconhecer a nossa força e sempre que possível auxiliar as demais para que também reconheçam a força. A gente está aí para juntar e para unir conhecimento, unir carinho, proteção, amizade. E não para estar disputando umas com as outras sobre homens, sobre coisas, sobre, sei lá, o que seja, né? Eu acho que é muito disso. Então, falar sobre as Iabás é falar sobre compreensão, sobre energia, sobre sentimentos e principalmente sobre acolhimento. Eu espero que essa oficina e esse nosso percurso de 3 meses não encerre por aqui, que a gente possa tão logo estar se reencontrando, seja por meio dos podcasts ou por meio das oficinas, que a gente possa ainda estar manipulando com essa energia tão bonita que é a das Iabás, que a gente possa estar construindo juntas e avançando, né? Sempre que possível, auxiliando umas às outras. Certo, minha gente? Foi um prazer ter participado e ter feito todos esses episódios. Já deixo o meu pedido de desculpa se em algum momento não atingiu a expectativa de vocês, ou se em algum momento eu viajei muito ou não, mas enfim, eu acho que tem que ser muito verdadeiro aquilo que a gente está falando. Não foi nada mecânico, não foi nada ensaiado, nada no sentido de só trazer uma narrativa ou trazer uma situação e não pensar sobre ela e principalmente não pensar a partir do que eu entendo, daquilo que eu sinto. Eu espero que em algum momento também vocês tenham refletido sobre a vida de vocês, sobre como tá a situação e como pode ser, né? E é isso. A gente continua trocando ideia, continua trocando axé e falando logo mais. Beleza, minha gente? Um beijão no coração e cuidem-se todos. Até mais!